Salve, salve, turminha! Tudo bem? Meu nome é Luciana Gandra, eu sou ginecologista e fui convidada pela Gisele para conversar com vocês um pouco sobre atrofia dos genitais. Bom, eu acredito que vocês que estão fazendo esse curso estão buscando informação sobre o próprio corpo, com a intenção de fortalecer o assoalho pélvico e com isso é só um começo para vocês garantirem uma qualidade de vida muito grande, porque fortalecendo o assoalho pélvico nós conseguimos atingir vários órgãos do tipo coluna, aparelho genital, aparelho urinário, digestivo, então serve para muita coisa. Eu queria parabenizar vocês por terem escolhido essa ferramenta de autoconhecimento, de treino para melhorar a qualidade de vida. O termo atrofia genital significa o seguinte: nós estamos falando de uma região do corpo humano que são os órgãos genitais, certo? E a palavra atrofia, ela quer dizer diminuição de volume de um órgão ou tecido do nosso corpo, decorrente de uma diminuição de vascularização, diminuição de estímulos nervosos ou imobilização. Então a gente sabe que, por exemplo, quando você quebra um braço e tem que ficar engessado durante muito tempo, ocorre uma atrofia de toda a musculatura em volta do braço. Por quê? Porque não existe uso desse músculo. O músculo fica completamente parado e daí ocorre uma diminuição então de todo o tecido muscular, o tecido adiposo, colágeno, tudo isso por simples falta de uso. Pois bem, os genitais femininos, eles têm duas partes, a porção externa e a porção interna. O que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante durante o fortalecimento pélvico, é sobre os genitais externos e o soalho pélvico, que são os músculos que formam toda a base da estrutura pélvica da mulher. Essa musculatura, ela carrega o peso do útero, da bexiga, do intestino. Ele se mexe muito quando a gente anda. Durante a gestação ele fica completamente diferente. Então é um conjunto de músculos que trabalha bastante durante toda a vida da mulher. E muitas vezes a gente esquece de trabalhar esse músculo, de exercitar para que ele se mantenha forte e se mantenha firme, né? Então eu quero apresentar para vocês aqui, só para a gente deixar um pouco mais didático, a nossa vulva. É super importante a gente conhecer todas as estruturas da nossa vulva, que é parte dos genitais da mulher, e para a gente saber o impacto que exercícios de fortalecimento pélvico podem ter na remissão ou na prevenção de uma atrofia genital. Então olhem aqui, a gente tem os grandes lábios, que são esses mais gordinhos aqui. Existem mulheres que têm grandes lábios maiores, geralmente varia muito com a estrutura mesmo do corpo da mulher. E existem mulheres que têm os grandes lábios fechadinhos, assim, que até escondem os pequenos lábios. Esses aqui são os pequenos lábios, tá bom? Existem mulheres que têm os pequenos lábios bem mais protuberantes e isso é uma variação anatômica super comum. Cada mulher tem uma vulva diferente e isso não deve ter impacto nenhum na vida da mulher, tá bom? O que mais que a gente tem que ver? Nessa região aqui a gente tem o clitóris, tá vendo? Que eu até representei por esse botãozinho vermelho aqui, ó, tá bom? Esse aqui. Então, esse é o clitóris e geralmente em cima do clitóris existe uma pelinha, que é o prepúcio do clítoris, né? Como os homens têm o prepúcio na região peniana, as mulheres também têm nessa região aqui, tá? E essa rosinha, ela tá representando aqui a uretra. Então, vocês podem ver que é tudo muito pertinho. O clítoris, o prepúcio do clítoris, a uretra, e eles ficam protegidos pelos pequenos lábios e pelos grandes lábios, tá bom? E logo abaixo da uretra a gente tem o introito vaginal, que aqui começa toda a entrada da vagina, certo? Então eu quero que vocês mantenham em mente
esse desenho aqui, né, essa estrutura de pelúcia, que é uma vulva de pelúcia, para que a gente possa conversar bem sobre atrofia genital, ok? Então, como vocês podem ver, todas essas estruturas, elas são formadas aqui pela pele, né, os grandes lábios têm pele, e aqui já começa no introito vaginal um pouco de mucosa. E essa mucosa, que é a mucosa vaginal, ela tem muitas glândulas. Então, ele é um tecido que é super responsável por nos manter lubrificadas. Então, toda a produção de muco da região vaginal, ela mantém a mulher lubrificada. E uma das principais características da atrofia genital é justamente essa diminuição de muco. Outra coisa que pode acontecer na atrofia vaginal é a diminuição da quantidade de gordura dos grandes lábios. Então, eles vão ficando um pouquinho mais frouxos, fica com mais pele, e também um afinamento da pele dos pequenos lábios. Isso faz com que, de alguma forma, a uretra fique um pouco desprotegida, né? Porque todo esse aparato aqui que a gente tem na região vulvar serve para proteger a uretra, porque a uretra é uma região importante que leva para um lugar totalmente estéril, onde não podem ter bactérias, não podem ter nenhum patógeno, né, que possa causar infecção urinária e afins. Então, toda essa estrutura serve para proteger bastante a uretra, a vulva, o clítoris da mulher. A nossa região genital, ela tem a característica de ser muito responsiva aos hormônios femininos, principalmente ao estrógeno. Então, toda essa musculatura do soalho pélvico, da região genital externa, todas essas glândulas e o próprio tecido conjuntivo da região genital tem muitos receptores para esse hormônio que é o estrógeno. Então, durante a nossa vida, a gente produz uma grande quantidade de estrógeno até chegar na menopausa. Portanto, esse tecido genital está inundado por estrógeno e ele está cheio de receptores. Então, é uma fase que é super legal de trabalhar o soalho pélvico, trabalhar o fortalecimento desses músculos, porque esses músculos estão muito receptivos, eles conseguem hipertrofiar de maneira excelente. Quando a gente tem a perda do hormônio estrógeno, então aqui a gente vai começar a falar da primeira causa de atrofia genital, que é a perda do estrógeno. Então isso pode levar a uma atrofia genital importante. Por quê? Você diminuindo o estrogênio das células musculares, das células glandulares, da mucosa dessa região pélvica, há também uma diminuição da nutrição celular, que é aquilo que eu falei no comecinho. Diminuindo a nutrição celular, elas vão ficando com menos vascularização, então chega menos sangue, chega menos colágeno, chega menos proteína e acontece a diminuição de volume, muitas vezes, de grandes lábios, pequenos lábios, e a mucosa vaginal vai ficando bastante diferente. Existem também alguns tratamentos para patologias genitais, como radioterapia, algumas cirurgias que podem levar a uma atrofia vulvar, a uma atrofia vaginal ou uma atrofia genital generalizada. Então, isso é decorrente de um tratamento médico para alguma patologia. Então, essa seria a segunda causa de atrofia genital. E se nós levarmos em consideração a definição da palavra atrofia, nós sabemos que a não utilização dos músculos da região genital ou a não utilização dos genitais também pode levar a uma atrofia, certo? Mesmo que tenha estrógeno circulante, o tecido todo pode ficar atrófico. Quais são os principais sintomas e sinais de que você está evoluindo para uma atrofia genital? Eu diria que o mais importante é a sensação de ressecamento da região vaginal e vulvar. Então, você sente uma diminuição dos fluidos da mucosa vaginal e ela fica mais ressecada e menos receptiva na hora de você ter uma relação sexual ou eventualmente quando você toca os pequenos lábios e toca o introito vaginal, você sente que aquele tecido está mais ressecado do que era antes, não está tão úmido quanto costumava ser.
Esse tipo de atrofia genital pode acontecer mesmo durante a fase que a mulher produz estrógenos. Ela pode estar passando por um período de estresse muito importante, que leva a uma diminuição da produção glandular de fluidos. Então, isso precisa ser um sinal bastante importante para a gente manter sob controle como como andam os fluidos genitais, o conteúdo vaginal, porque também ocorre a diminuição dos fluidos durante algumas infecções, por exemplo, genitais, a candidíase e a vaginose bacteriana. Então isso é super importante de você estar atenta ao seu conteúdo vaginal, ao muco, como ele é, a textura, para que você sempre fique alerta à sua saúde vaginal. Outra característica da atrofia é a diminuição da elasticidade dos tecidos. Então a gente começa a perceber que os pequenos lábios vão ficando um pouquinho mais endurecidos, né? Esses lábios que são bem molinhos e elásticos, eles vão ficando com uma consistência diferente, mais durinha e menos elástica. A região também dos grandes lábios perde um pouco a elasticidade da pele. E a vagina, que é esse órgão aqui dentro, é a que fica mais diferente, né, com os casos de atrofia, porque ela é um órgão super preguiado. Então, na mucosa, na parede da vagina, a gente consegue enxergar que ela tem várias reentrânciazinhas, que são as pregas da mucosa vaginal. Elas são super importantes durante o ato sexual, porque durante o intercurso, quando o pênis entra na região vaginal, essa mucosa ela se alonga, ela fica bem elástica para que não tenha dor, para que o ato sexual seja prazeroso para a mulher. Quando a mulher perde essa elasticidade da mucosa vaginal, o ato sexual começa já a não ser tão prazeroso, ele pode ser um pouco mais dolorido, porque falta essa elasticidade da parede vaginal, além de já faltar a lubrificação também. Outro evento que acompanha a atrofia genital é a diminuição no volume do clítoris. Então, eu já mostrei para vocês ele aqui vermelhinho. Em muitas mulheres, na época da ovulação, a gente percebe um aumento do volume do clítoris. Ele é super irrigado, super inervado e ele tem um tamanho que é bem maior que isso, tá? Ele vem até aqui, essa região aqui dos pequenos lábios e dos grandes lábios. Então ele emite uma inervação e uma vascularização para toda essa região da vulva. E com a diminuição da nutrição celular por conta da perda de estrógeno, por exemplo, o clítoris vai ficando menor e menos irrigado, menos inervado. O que acontece com o prazer durante a relação sexual? Também fica mais difícil. Então a mulher pode se queixar que está mais difícil de atingir o orgasmo, está mais difícil de ficar excitada durante a relação sexual, por conta dessa atrofia. O que mais que tem aqui que pode sofrer durante a atrofia vaginal? A uretra. Então essa também é uma queixa muito importante das mulheres durante o período da pós-menopausa ou até do climatério, quando os hormônios começam a diminuir. A uretra, que fica bem guardadinha aqui pelos pequenos lábios e pela mucosa vaginal, ela pode começar a ficar mais exposta, porque isso tudo aqui vai atrofiando e a uretra fica aqui, ó, mais exposta aos patógenos da região do períneo. Há um aumento de infecções urinárias e elas podem ser até mais graves. Se você começa a ter muita infecção urinária na pós-menopausa, pode saber que isso é decorrente de uma atrofia genital. Bom, vamos entrar agora na parte de tratamentos. O que nós temos de cientificamente comprovado que melhora essa atrofia, que melhora a vascularização, a inervação dos tecidos? Então vamos começar pelo mais óbvio e básico. Se a gente movimentar e usar a região genital, nós vamos manter uma contração muscular, vamos manter as glândulas produzindo alguma quantidade de fluidos e nós diminuímos o impacto do hipoestrogenismo na região genital. Então a perda de função é um fator super importante no desenvolvimento da atrofia genital.
No momento em que você faz exercícios pélvicos, que você ativa os músculos mais superficiais da vulva, os músculos profundos da região perineal, do seu soalho pélvico, vai estar mandando uma mensagem para o corpo de que aquilo está sendo usado. Então é a mesma coisa do bracinho aqui engessado. Se a gente não usa, o corpo entende que aquilo lá perdeu a função. Então ele diminui a irrigação, diminui a vascularização. Hoje em dia nós temos vários trabalhos que comprovam a melhora da lubrificação vaginal apenas fazendo exercícios para o fortalecimento da região pélvica. Então esse seria o tratamento principal e fundamental. O que nós podemos associar para melhorar um pouco os índices de melhora, né, da atrofia genital? Existem cremes que contêm o estrógeno que nós podemos usar de forma tópica. Então ele tem uma forma do estrógeno que chama estriol, que é bem levinha, não tem muita absorção sistêmica, então ela não cai na corrente sanguínea. Portanto, muitas mulheres que pensam ter contraindicações para o uso de estrógeno, elas podem usar o estriol sem nenhum problema. E esse estriol, o que ele vai fazer? Ele vai trazer estrógeno para a mucosa vai reagir àquele hormônio, vai melhorar um pouquinho os receptores hormonais dela, começar a produzir novamente muco, começar a melhorar um pouco o pregueamento da vagina, que eu falei que é super importante, e as condições da região genital. O uso do estrógeno sistêmico também é legal, que são as terapias de reposição hormonal. E aí vai depender muito do tipo de sintomas que a mulher tem e, eventualmente, só a terapia via oral não consegue ser o suficiente para melhorar os sintomas genitais da paciente. Então, a gente tem que associar o estrógeno via oral ou via percutânea com o estrógeno local na região vaginal. Um outro tratamento muito legal que melhora bastante a produção de colágeno, melhora muito a consistência da vagina e da região genital externa é o laser. Nós temos hoje em dia vários tipos de energia de laser para serem aplicadas e a função deles é basicamente a mesma. Eles causam uma microinflamação tanto na mucosa da região vaginal quanto nos pequenos lábios e em toda a região do introito, né? A gente geralmente faz o laser lá para dentro, tá bom? E depois a gente vem fazendo uma aplicação aqui no introito vaginal, nessa região em volta da uretra, para que ela fique forte e ela não se abra, para que entrem bactérias aqui e causem infecção urinária. E esse tratamento é um tratamento feito em consultório, ele é indolor. Geralmente eu passo um creminho anestésico nessa região aqui, que ela é um pouquinho mais inervada e pode ter um desconforto. É feito em 3 sessões mensais que nós podemos fazer e ela melhora a consistência da mucosa vaginal, melhora o pregueamento vaginal, deixa ela um pouquinho mais apertadinha, com uma lubrificação melhor e também ajuda como um coadjuvante no tratamento do soalho pélvico. Eu acho que uma andorinha só não faz verão e eu gosto muito de associar esses 2 tratamentos, que é o fortalecimento da região pélvica e o laser, porque os músculos eles são muito profundos e para a gente ter uma ação muscular realmente é preciso ter um estímulo da própria paciente fazendo os exercícios. E o laser ajuda no aumento da vascularização, no aumento da quantidade de terminações nervosas que reagem na região genital. Então, com isso, nós temos a melhora tanto da lubrificação quanto do prazer durante a relação sexual, diminuição da dor, que é um fator muito importante na hora de você avaliar a saúde sexual de uma paciente. Ela não pode ter dor na hora de ter relação. Melhoram também as frequências e as gravidades de infecções urinárias e isso também acaba sendo muito importante na hora de você avaliar uma paciente na pós-menopausa. E com todo esse aumento de lubrificação, aumento de glicogênio na região genital,
há uma melhora do pH como um todo, do pH vaginal. Esse pH vaginal é muito importante para manter os micro-organismos vaginais em harmonia. Então a gente precisa ter lactobacilo, tem bactéria, tem fungo e todo mundo precisa estar convivendo de maneira adequada. Para isso, precisamos ter uma alimentação boa e uma lubrificação legal. Então, com todo esse arsenal que a gente tem hoje em dia, a atrofia genital deixou de ser um problema para a mulher e a gente acaba conseguindo resolver a grande maioria dos casos. Mesmo quem não pode usar hormônio, usa o laser e os exercícios pélvicos. Quem não pode fazer o laser, usa um pouquinho de hormônio e associa aos exercícios pélvicos. E os resultados são muito incríveis. Isso melhora muito a qualidade de vida, tanto a saúde, quanto, como eu já falei, a postura, a coluna, o pH vaginal como um todo, diminui infecções, melhora a saúde sexual e deixa a mulher muito mais incrível na pós-menopausa. Parabéns para vocês por terem escolhido esse curso para fazer. Eu acho que foi um investimento de tempo e de energia muito legal e sigam firme aí, tá bom? Um beijo!